Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Itamara. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os protozoários. Esses seres vivos que estão dentro do reino proctotista, também chamado reino protista. Quais são as principais características dos protozoários? Eles são unicelulares, ou seja, são seres vivos formados por uma única célula, são seres eucariontes. O que significa dizer eucariontes? Que possuem núcleo verdadeiro. A célula possui núcleo verdadeiro. E são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. São seres vivos que se alimentam de outro ser vivo que está no meio, né? Ou da matéria orgânica do meio em que estão inseridos. E quais são os ambientes em que podemos encontrar os protozoários, né? Esses seres vivos. Em ambientes aquáticos, né? Em ambiente úmido, em regiões lodosas ou em terra úmida. Pode ser em lagoas, né? Em água doce ou água salgada no mar. A alimentação. Quanto à alimentação, como eu falei para vocês, eles vão se alimentar de outro ser vivo, porque eles são heterotróficos. Então, pode se alimentar de um micro-organismo, né? Ou pode ter o hábito saprofágico, tipo se alimentar da matéria em decomposição. De um modo geral, os protozoários, eles têm uma relação de parasitismo, onde vão se aproveitar de outros seres vivos, e também tem a relação de mutualismo, onde há uma relação mútua, de troca, onde os dois são beneficiados, os dois seres vivos envolvidos são beneficiados. Aqui mostrando o cupim, que tem a relação com um tipo de protozoário, onde os dois vão se beneficiar, já que o cupim se alimenta da celulose. E esse protozoário vai ajudar na quebra do açúcar, né, da glicose, da celulose. A estrutura celular de um protozoário. Tá aqui, ó, apresentando para você um protozoário aqui, o paramécio. O paramécio, né, é uma estrutura celular, uma única célula, tá aqui. Possui o macronúcleo, que vai fazer o metabolismo dessa célula. O micronúcleo, que vai participar da reprodução. Possui cílios, que vai participar da locomoção desse protozoário, do paramécio. O vacúolo contrátil. Por que eles têm um vacúolo contrátil? De um modo geral, principalmente os protozoários de água doce. Porque o meio interno do protozoário, ele é mais concentrado do que o meio externo. Então, eles vão absorver muita água por osmose. E para que essa célula não estoure, né, o que é que vai acontecer? O vacúolo contrátil vai eliminar o excesso de água dessa célula. Temos a parte digestória, aqui o vacúolo digestório, aqui onde os resíduos são eliminados no citopígio. Aqui essa região, essa aberturazinha, é por onde vai entrar o alimento, né, do meio, eles vão absorver o alimento do meio. Aqui nós vamos ter a classificação dos protozoários. A classificação dos protozoários é de acordo com a sua locomoção, da maneira que eles se movimentam. Então, os rizópodes são os protozoários que não possuem pés, mas eles têm umas estruturas assim membranosas que ajudam na movimentação. Essas estruturas membranosas são chamados pseudópodes, é como se fossem falsos pés que vão ajudar esses rizópodes, esses protozoários, a se movimentar. Os flagelados, como o próprio nome já está dizendo, é porque eles possuem flagelos. Aqui, né, a giardia possui flagelos e através do movimento do chicote eles vão se movimentar, os flagelos, e vão ajudar na locomoção desse protozoário. Nós temos aqui os actinópodes, né, que são protozoários que têm o corpo assim mais afilados. Aqui essas regiões assim, ó, afiladas, os axópodes. E que a movimentação também é por onde vai ter a movimentação, como se fosse falsos pés também.
Nós temos os ciliados, o próprio nome já está dizendo, eles vão se movimentar através de estruturazinhas como os cílios. Os cílios vão fazer eles se movimentarem, como vocês veem aqui, é tipo os pelinhos arrodeando o paramécio. O paramécio é um protozoário. Então, os ciliados vão se movimentar, se locomover através dos cílios. E os esporozoários, eles não possuem uma estrutura locomotora. Como vocês podem ver aqui, não possuem estrutura locomotora. Então, eles vão se movimentar através do meio, vão ser levados pelo meio. Por isso que eles têm que estar em um meio úmido, né? É o meio que vai levar, o líquido que vai levar, por exemplo. O filo dos foraminíferos, né? O nome já está dizendo que eles possuem uma carapaça. Aqui eles são tipo uma carapaça, também que não tem uma estrutura locomotora. Tem uma carapaça nesses protozoários, por isso que eles são desse grupo, foraminíferos. Quanto à reprodução, né? A reprodução dos protozoários, de um modo geral, é a reprodução assexuada. Como vocês já sabem, a reprodução assexuada, um único ser vivo vai dar origem a outro. Aqui tem uma figurinha, né? Para, tipo, mostrar essa reprodução assexuada. Quando a ameba espirra, tá aqui, ó, atim, aí tá aqui, ó, formou o quê? Duas amebas, aqui é por bipartição, se dividiram em duas, ou cissiparidade, né? Como a gente chama também nas bactérias. Então, tá aqui, ó, um único protozoário, aqui, ó, a divisão de núcleos, dois núcleos, e depois, posteriormente, a divisão do citoplasma, formando duas células, chamada divisão binária. A divisão múltipla, como vocês podem ver aqui, ó, a divisão múltipla, como é que ocorre? Um único protozoário sofre várias mitoses, né, do núcleo, tá aqui, ó, várias mitoses do núcleo, e depois é que ocorre a divisão do citoplasma, formando vários protozoários. Nós chamamos de divisão múltipla, também assexuada. E o modo de reprodução sexuada é onde há a conjugação. Lembra quando eu falei para vocês em relação às bactérias? Então, os protozoários também fazem a conjugação através dos núcleos, tá aqui, ó, os macronúcleo e o micronúcleo, tá vendo? Ó? Os micronúcleos vão se dividir por meiose, formando 4, tá? Aqui vão se degenerar 3, então fica só 2. Depois, esses dois que restaram se dividem por mitose, conjugando, quer dizer, forma uma ponte, há uma troca, né, desse material genético, dos micronúcleos, e depois, ó, se degeneram e vai começar outro ciclo, né, ó, formando-se em protozoários diferentes. Aqui há uma recombinação genética. Agora vamos para as protozooses. O que é protozoose? São as doenças causadas por protozoários, né? A amebíase, também conhecida como desinteria amebiana. A própria imagem já está mostrando, né? O principal sintoma é o que? A diarreia. Esse protozoário causa diarreia. Quem é o agente causador dessa doença? É a entamoeba histolítica, que é um protozoário, um tipo de protozoário. E a contaminação. Então, Mara, como é que a gente se contamina? Através da ingestão de cistos de entamoeba histolítica, né? Cistos do protozoário. E esses cistos vão entrar dentro do nosso corpo através da água ou do alimento contaminado. Aqui, ó, o ciclo dentro do nosso organismo. Tá aqui, ó, a água, o alimento contaminado, nós ingerimos, né, os cistos da ameba através do alimento da água contaminada. No intestino nosso vai ser liberados aqui, ó, multiplicação de vários protozoários da ameba e vamos defecar, ó, através da disenteria, né, que é um dos sintomas. Aí assim vai tendo esse ciclo.
Os sintomas. Os sintomas leves é o quê? Diarreia e o dor no estômago. É o sintoma leve. Os sintomas mais severos, mais fortes, é a diarreia sanguinolenta, né? O sangue nas fezes, a anemia, porque a pessoa começa a perder sangue, a anemia, né? E as infecções bacterianas. O organismo da gente fica mais fraco, então fica suscetíveis a ter infecções por bactérias. O tratamento, se a pessoa já tiver com amebíase, é através dos medicamentos, os remédios. E a prevenção, né, é o quê? Instalações sanitárias adequadas. A água tem que ser fervida ou filtrada e tem que lavar bem os alimentos, sempre, antes de ingeri-los. Outra doença, leishmaniose. A leishmaniose é causada pela picada do mosquito. Esse mosquito aqui que é chamado mosquito palha. Ele, dentro desse mosquito vai estar o protozoário. E quando houver ele picar nós, né, por exemplo, vai acontecer de que o protozoário vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai causar lesões, assim, ó, no nosso organismo. Quem é o agente causador da leishmaniose, também chamada leishmaniose visceral ou calazar? A leishmaniose visceral ou calazar é causado pela leishmania, que é o agente causador, é o nome do protozoário. O agente transmissor, quem é que transmite essa doença? O mosquito palha, né, do gênero Lutzomia. Aqui, ó, Lutzomia. É o mosquito que vai transmitir essa doença, a leishmaniose, também chamada de calazar. A contaminação, como é que a gente vai se contaminar pela leishmaniose ou calazar? Através da picada do mosquito palha, né? Só que lembrando que esse mosquito tem que estar contaminado, tem que estar carregando a leishmania, que é o protozoário. Os sintomas, o que é que a pessoa sente? Febre contínua, perda de apetite, inchaço no fígado, por isso que chama-se leishmaniose visceral, porque vai atacar nossas vísceras, né? O inchaço no fígado e do baço, e também causa lesões na pele e anemia. O tratamento é através de medicamentos. Existem remédios para tratar as protozoosas, né? Doenças causadas pelo protozoário. Prevenção: evitar a reprodução do mosquito que transmite, o uso de telas nas portas e nas janelas e o uso de repelente, aqui é o mosquito, né? E temos também a leishmaniose tegumentar, que vai atingir a nossa pele, também chamada úlcera de Bauru. Vai aparecer essas lesões aqui na nossa pele, que é umas lesões que ficam expostas, purulentas, né? O agente causador é a leishmania, né, que é o nome do protozoário, Leishmania brasiliensis. A contaminação é através da picada do mosquito palha também, ó, do gênero Lutzomia. E, lembrando que o mosquito tem que estar contaminado pela leishmania, que é o protozoário. O agente transmissor, que é o mosquito, como eu já disse a vocês. Os sintomas, feridas ulcerosas, né, na pele, bordas, né, da ferida vai estar elevadas, o fundo granuloso e as lesões podem ser deformantes nas mucosas. Outra doença causada por protozoário é a doença de Chagas ou tripossonomíase americana, mais conhecida como doença de Chagas. Então, quem é que causa essa doença? É o protozoário chamado Trypanosoma cruzi. O agente etiológico, também conhecido como agente causador, é a Trypanosoma cruzi. O agente transmissor, quem é que transmite a doença? Então, quem é que vai carregar esse protozoário? O vetor é
o Triatoma infestans, que é mais conhecido como barbeiro. Esse aqui, ó, barbeiro. A contaminação, então, pelo contato das mucosas, então, o barbeiro, né, vai contaminar, vai haver a defecar no nosso organismo, causa coceira no local. Aí o que é que acontece? Quando a gente coça, o protozoário vai penetrar na nossa corrente sanguínea e dentro da nossa corrente sanguínea, né, vai se multiplicar o protozoário e vai atingir os nossos órgãos internos, principalmente o coração. A contaminação é pelo contato das mucosas, nariz, bocas e olhos, né, se a gente coçar, ou as feridas na pele com fezes contaminadas no portador do parasita. Tá aqui, ó, mostrando, né, o barbeiro e as fezes dele. Aqui o ciclo, ó, geralmente quando a pessoa está dormindo, ele vem, faz um cocôzinho aqui na pele, a pessoa coça, aí penetra, né, dentro da nossa pele, dentro da nossa corrente sanguínea e vai se reproduzindo e caindo principalmente no órgão que eles mais atingem é o coração. Um dos sintomas é o coração crescido. Então, os principais sintomas da doença de Chagas: a pessoa se sente cansada, tem febre, aumento do fígado e do baço, insuficiência cardíaca crônica, ICC. O que é isso? Coração crescido, né? O coração da pessoa fica muito grande. E o cansaço é justamente porque para o coração trabalhar tem a maior dificuldade. O tratamento é através de medicamentos na fase inicial da doença e a prevenção é combater o mosquito, né? E evitar casas de pau a pique, casas de barro, né? Porque eles ficam nas frestezinhas, escondidos. Aqui vocês estão vendo, ó, véu, né? Para poder o mosquito não atingir. Outra doença, a malária. A malária é uma das doenças que mais ocorre, né? Ela é causada também por um protozoário chamado Plasmodium, do gênero Plasmodium. Vocês veem que tem várias espécies, né? O causado da malária. Então tá aqui o Plasmodium malaria, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. Todos causam os sintomas da malária. O agente transmissor. Quem é que transmite esse protozoário? Esse plasmódio? Vai ser o mosquito do gênero Anopheles. Esse mosquito contaminado vem, pica a pessoa. Como é que vai contaminar? A contaminação em nós. Pica, né? A picada das fêmeas do gênero Anopheles na nossa pele. Aí vai entrar o protozoário que está dentro dela, que ela carrega, que esse mosquito, o mosquito fêmea carrega. Vai depositar, no caso, o protozoário no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. Vai se multiplicar dentro das hemácias e quando estourar as hemácias, né, ocorrer a ruptura da hemácia, vai causar os sintomas, um dos sintomas principais, que é a febre. Tá aqui mostrando o ciclo. Aqui, ó, depois de estar na nossa corrente sanguínea, se vir outro mosquito, pica a pessoa contaminada, aí vai carregar, esse mosquito também vai se contaminar. E vai carregar o protozoário até outra pessoa. Os sintomas, o que é que a pessoa sente? Gripe, sintomas da gripe, febres altas, calafrios, dores na articulação e dor de cabeça, suor excessivo e vômitos. O tratamento é através de medicamentos e pode ser feito de maneira preventiva. E o tratamento também aqui, né, é combatendo o inseto, no caso, o mosquito. Pronto, pessoal. A aula de hoje foi essa. Eu vou deixar, no livro, também vocês vão ler para poder compreender melhor o conteúdo e vou deixar uma atividade. Lembrando que essa aula é a que vocês devem estudar para a nossa prova de quarta-feira, tá bom? É sobre os protozoários.